Salve galera, aqui quem vos fala é o Corvo. E se você, assim como eu, já teve muita dificuldade em montar um deck de Commander do zero, hoje lhe trago uma lista de 10 cartas que são obrigatórias em todos os decks que formos montar, seja pelo power level da carta ou pelo seu valor. Algumas cartas da lista estão em praticamente 100% dos decks, seja o deck competitivo, casual, barato ou caro. O meta meio que exige que todos os decks precisem dessas cartas. Hoje o vídeo vai ter uma pegada um pouco mais informativa, mas sexta-feira sai vídeo de deck tech baratinho que eu sei que todo mundo gosta. Mas antes de falar dessas 10 cartas do Commander, um recadinho do Corvo. Muito obrigado a todos que estão acompanhando o canal, engajando a nossa comunidade, comentando e compartilhando, e isso significa muito pra mim, obrigado de coração mesmo. E peço que não deixe de curtir os vídeos, continue compartilhando com seus amigos e deixe um comentário aí embaixo o que você acha do canal, o que pode melhorar, quais outros decks vocês querem, qual tipo de vídeo vocês querem. Eu anoto tudo e em breve sairá mais vídeos. Muito obrigado. E agora sim, bora pro vídeo. Essa lista que eu montei é extremamente manjada para jogadores mais experientes, mas para jogadores mais novos com certeza vai ter coisa nova aqui. Como eu disse no começo do vídeo, praticamente todas as cartas aqui são obrigatórias e estão em 100% dos decks, tanto que nas listas pré-montadas da Wizard, por exemplo, decks de Commander prontos que você compra, já tem a maior parte delas. Então isso deixa o preço bastante barato e bem acessível para todo mundo, então tem muitas cópias delas circulando pelo mercado. Se vocês quiserem dar uma olhadinha, eu recomendo muito um site chamado EDH Hack. Lá você encontra tudo relacionado ao seu comandante favorito, as cartas, os decks na qual eles participam, a porcentagem de usos da carta que você gosta, e eu recomendo bastante. Outro site também, claro, é a Liga Magic, para conferir o preço de todas as cartas que estão aqui no vídeo. Eu vou fazer esse trabalho para vocês e vou colocar na tela o preço das cartas aqui. Mas, sempre que você tiver alguma dúvida de preço ou qual loja comprar, dá uma olhadinha no site da Liga Magic e pesquisa lá que com certeza você vai achar. E para começar nossa lista, temos o famoso, esplendoso e cotados por muito para ser banida do formato, o Sol Ring. Esse simples artefato de uma mana é capaz de deixar até o capeta com medo de você quando vem na sua mão inicial, tamanho seu poder. Por uma mana incolor, você consegue gerar 2 manas incolores logo de cara. Não preciso nem me estender muito aqui do porquê que essa carta é forte. O Sol Ring está presente em aproximadamente 85% dos decks de Commander. Eu diria até que é um número a mais, eu diria até que é 90%, porque ela realmente é uma carta extremamente obrigatória. Imagina, no turno 2 você ter acesso a 5 manas. Claro, 5 manas por causa de outro artefato que a gente coloca no primeiro turno, com o Sol Ring, mas isso aí vai ficar pro próximo tópico. Por enquanto, o Sol Ring é a carta mais reprintada do Commander, tendo em todos os decks, é obrigatório em todos os decks, seja ele pré-montado ou se você mesmo for montar o seu próprio deck. Porque pensa assim, a galera que joga Commander pode ser mais avantajado de dinheiro ou não, pode ser um Commander mais competitivo ou um Commander mais básico. E os Commanders mais básicos sofrem com um problema seríssimo que é o deck ser mais lento, então as lanes entram viradas com mais frequência, não dando chance para você comprar Fat Lanes e Shock Lanes para entrar desvirado, já castando mágica nos primeiros turnos, não tem como nos decks mais baratos. E aí que é a importância de todos os artefatos do Commander. Eu vou deixar o preço dela aí na tela para vocês darem uma olhada, é mega acessível e por isso que você tem que comprar se você quer montar um deck de Commander. Ah, vale lembrar que isso aqui não é um top 10, tá bom? Isso aqui é só uma lista, eu listei algumas cartas. E também pode ter parte 2, viu? Porque eu tive que separar muito as cartas, existem muitas outras ainda. E o próximo da lista anda grudadinho com o Sol Ring, também é um artefato bem danadinho, só que esse aqui custa 2 manas. E estamos falando, é claro, do Arcane Signet. Essa aqui com certeza é a pedra de mana mais eficiente do comando, pois com apenas 2 manas você gera uma mana na cor do seu comandante, logo assim de cara, sem levar para jantar nem nada. Então se você saiu na mão inicial com Sol Ring e Arcane Signet, rapaz, muito provável que a galera levante da mesa, peça um Uber e já pode ir indo embora, tá ligado? Esse é o tipo de carta que foi projetado pela Wizards para jogar somente no Brawl, mas pelo seu sucesso e pela sua versatilidade, ela também começou a jogar no Commander e jogou muito, então, como eu disse, já que ela tá nessa lista, ela é obrigatória em todos os decks. Esse é o tipo de carta que se tornou staples do formato. Mas o que são staples? Staples são cartas que são obrigatórias também e que acabam ficando muito famosas, porque sempre vai ter uma cópia dela. Por exemplo, no Modern temos o Fatal Push, ou seja, toda vez que temos um deck preto, vai ter Fatal Push. Se você tiver um deck azul, com certeza vai ter um Counterspell lá. Ou se for um deck vermelho, vai ter raio. E no Commander não é diferente, nós usamos as Staples
E tem os staples próprios do Commander, que no caso é o Sol Ring. Temos também a Torre de Comando, temos o Arcane Signet. São cartas que vão em todos os decks mesmo. Essa carta sofre o mesmo efeito do Sol Ring, uma tiragem muito grande, vem em todos os decks, então eu vou deixar para vocês aí o preço na tela. Vou falar agora de uma carta que também mexe com essa mecânica exclusiva de comandantes e Commander. Dessa vez eu estou falando de um terreno, e o nome dele é Torre de Comando, que eu citei agora há pouco. Um nome bem sugestivo para esse formato, não acha? A Torre de Comando também entra no mesmo caso das cartas anteriores. Seu preço é baixo, pois sua tiragem é alta. Além de que vem em praticamente todos os decks pré-montados. E com certeza essa carta é utilizada em 100% dos decks que usam de uma ou mais cores, pois ela entra em pé e nos gera uma mana da mesma identidade de cor do nosso comandante. Não tem mais muito motivo para que não colocar ela no deck, já que é uma mana comum que entra em pé gerando as cores do nosso deck. Pô, você quer mais? Vou colocar o preço na tela, a carta é autoexplicativa, então vamos pro próximo já. O que eu vou trazer agora é uma menção honrosa, mas vai entrar na lista também, então vão ser 11 cartas que não podem faltar no seu baralho de comando. Estamos falando da Swiftfoot Boots. Esse artefato nos permite dar haste e proteção à magia para nossa criatura equipada. Então, o nosso alvo principal com certeza é o nosso comandante, pois não queremos perder ele de jeito nenhum. Então, unindo isso, a proteção e ao haste, podemos ativar a habilidade dele assim que cair na mesa, é uma combinação extremamente poderosa e é por isso que ela vai em quase todos os decks de Commander também. O preço dela é baixo, então, por favor, compre essa carta. Agora eu vou citar algumas cartas que são mais determinadas para certas cores. Ou seja, vou falar uma cor de cada e sua staple, que não pode faltar de jeito nenhum, beleza? E eu vou começar com a cor branca. Aqui eu fiquei na dúvida entre duas cartas, então eu vou falar sobre uma e citar a outra. E quem sabe fica pra parte 2 algumas outras cartas ainda que eu deixei de lado. E é claro que não podia ser outra, senão a Espada em Arados. Por apenas uma mana branca, ela é capaz de exilar uma criatura em Instant Speed. Ou seja, por uma mana instantânea você exila uma criatura. Simples, fácil e objetivo. Porém, ele tem um Counter Effect, que o oponente vai ganhar vida de acordo com o poder daquela criatura. Ou seja, se o oponente tem um Eldrazi 15/15 em campo e você exila ele, o nosso oponente ganha 15 de vida. Mas assim, num jogo de Commander, convenhamos, retirar uma ameaça 15/15 indestrutível da mesa é muito melhor do que deixar ela na mesa e bater na gente, certo? Temos também alguns combinhos que dá pra fazer com essa carta, por exemplo, unindo só algumas cartas azuis que deixam a criatura com ataque 0, por exemplo. Então, vai ser 2 cartas por uma, com certeza. Mas o nosso oponente não vai ganhar vida e a gente exila por uma mana. Eu vou citar aqui agora o irmão dela, que eu particularmente acho melhor e também era uma staple do Modern, que é o Path of Exile, que faz a mesma coisa, exila por uma mana instantânea, porém dá uma mana virada para o nosso oponente. E como eu disse anteriormente, já que o Commander é um formato um pouco mais lento, a gente acelerar a mana do nosso oponente logo no começo não é uma boa alternativa. Então, por isso que eu prefiro Espada em Arados do que o Path of Exile no Commander. No Modern eu prefiro o Path, até porque o Espada em Arados é banido em alguns formatos, né? Falando um pouco agora sobre a cor azul e seu representante, que talvez seja uma das cartas mais insuportáveis dessa lista. E é claro que eu não podia estar falando de outra carta senão Cyclonic Rift. Só quem tomou um desse com a board cheia sabe a vontade de virar um helicóptero e sair voando da mesa que dá. Para quem jogou bastante tempo com o deck da Millicent, sabe e é traumatizado com esse tipo de carta. Ela basicamente volta uma permanente para a mão do dono com 2 manas. Porém, se você pagar seu custo de sobrecarga, ele volta todas as permanentes que os oponentes controlam para a mão. Ou seja, se você tiver naquele mesão cabuloso com 4 pessoas e o camarada me solta uma dessa, já dá vontade de nem continuar na partida. E é incrível o poder dessa carta que sempre vir no final das partidas, cara. Quando o game já tá 5 horas e ninguém aguenta mais, sempre me vem um infeliz e lança uma dessa. E por esse poder todo, ela se firmou como uma carta obrigatória em todo o deck de Commander azul. Essa talvez seja a carta mais cara da lista, mas eu vou deixar o preço para vocês darem uma olhadinha. E com certeza vale a pena, até porque o Commander é só uma carta. Nada que umas 10 parcelinhas não resolvam, né? Agora, em sexto lugar, temos uma carta inofensiva aos olhos dos oponentes, mas que quando é para você que casta, a alegria é tremenda. E, representando a cor verde, temos o Cultivate, uma carta bem sincera de 3 manas que busca 2 terrenos básicos. Um vai para sua mão e o outro vai para o campo virado. É uma ótima escolha para jogadores de verde que querem acelerar o jogo ou filtrar o deck, consertando a curva de mana e diminuindo a quantidade de terrenos dentro do baralho. Existe uma carta dessa que é melhor, chamada Kodama's Surge, porém o Cultivate é um clássico, e já foi reimpressa milhões de vezes, deixando o preço dela constantemente baixo.
Então se você joga Commander com a cor verde ou um deck que tem a cor verde, essa carta tem que entrar. Fiquem aí com o valor da carta. E agora para o próximo tópico. Se a última carta foi inofensiva, agora temos o total oposto. E como sempre, a desgraça da cor azul está envolvida. Agora vamos falar um pouco mais sobre a mais jogada nos Commanders competitivos, a insuportável Rhystic Study. Ela basicamente é um encantamento de custo 3, onde toda vez que algum oponente casta uma mágica, lembrando, qualquer tipo de mágica, seja de artefato ou criatura, instantânea, feitiço, encantamento, ele deve pagar uma mana incolor. Caso ele não pague, nós compramos uma carta. O que mais posso falar dessa carta que triggera toda vez que a gente respira na mesa? Esse card foi responsável também por um meme muito grande na comunidade. Muitos jogadores têm estresse pós-traumático só de ouvir a frase: tá, legal essa mágica, mas você vai pagar um? Pois imagine só um mesão de 5 amigos que jogam com a cor azul, ou tem a cor azul no deck, e todos com Rhystic Study na mesa. Imagina o estrago que isso faz e o mal que isso faz pra saúde, cara. Um fato engraçado dessa carta, que aconteceu comigo, é que eu ganhei um book, ou seja, um lixão de cartas antigas de um amigo meu, e dentre essas cartas, tava lá um Rhystic Study novinho em folha, e foi o suficiente para eu levar pra loja, vender e trocar por um deck da Millicent, que é o tema do meu último vídeo. Foi daí que eu consegui meu primeiro deck de Commander por causa dessa cartinha desgraçada aqui, cara, que eu vou deixar na tela o valor, e foi exatamente esse valor que eles pagaram também na loja. E agora, falando da cor vermelha, com certeza uma das cartas mais famosas do jogo, e nesse tópico não tinha como colocar somente uma, eu tive que colocar duas. Lembra que no começo do vídeo que eu falei sobre staples do formato vermelho, que uma delas era o raio? Então, uma delas é o raio e a outra é o Blasphemous Act. Essas duas cartinhas, desde quando lançaram, nunca mais saíram dos decks vermelhos. Porque, por exemplo, vamos falar do raio. Imagina só, no começo do Magic, onde o power level das cartas são baixíssimos, por uma mana instantânea você pode causar 3 de dano a qualquer alvo, seja na criatura, jogador, e na época não existia Planewalker, mas agora pode, em Planewalkers também. Imagina só, cara, o raio não é só uma staple no Modern, no Commander, mas sim no Legacy, no Pauper, em todos os formatos possíveis essa carta é incrível. E a outra carta que disputa posição com ela, mas só que dessa vez só no Commander mesmo, é o Blasphemous Act. Imagina só, por 9 manas você causa 13 de dano a todas as criaturas. É uma merda, né? Mas, e se eu te falar que você pode castar ela por uma single mana? Como? Simples. A carta fala o seguinte: ela custa uma genérica a menos para cada criatura no campo de batalha. Então, se você está jogando contra um jogador de ficha que tem 12 fichas, você vai pagar uma maninha só e causar 13 de dano a todas as criaturas. Quer mais? Ela é incrível, cara. A Blasphemous Act já é um pouquinho mais salgado do que o raio. O raio deu uma aumentada de preço recentemente também, mas nunca saiu dessa faixa, desde os primórdios é exatamente esse preço. Já a Blasphemous ficou mais famosa no Commander, mas também é um precinho um pouquinho mais salgado. Mas fica aí com o valor das cartas. E por último, mas não menos importante, até porque é minha cor favorita, temos a cor preta. E com essa cor foi extremamente difícil achar apenas duas cartas, separar apenas duas cartas, porque tem milhares. E uma delas não poderia ser outra, senão o Ritual Sombrio. Ou, no caso do Commander competitivo, o Demonic Tutor. O Ritual Sombrio, na minha opinião, é o acelerador de mana mais vantajoso do game inteiro, pois por uma mana preta, instantânea também, podemos gerar 3 outras manas pretas. Isso mesmo que tu entendeu. A jogada favorita dos jogadores de quem usam preto é turno 1, mana, turno 2, mana, ritual e Sheoldred. Rapaz, isso dá uma treta boa entre os amigos, hein? Além de versátil, é barata também. Os preços variam de R$3 e é uma opção obrigatória em todo Commander que contém a cor preta. Porque imagina só, no turno 1 você casta um Ritual Sombrio, já casta um Sol Ring, um Arcane Signet, você já vai ter mais 3 manas para usar. E o Demonic Tutor, essa carta é um motivo pela qual a cor preta é tão adorada e também tão odiada ao mesmo tempo no Magic. Pois com 2 manas podemos buscar qualquer carta do baralho e botar na mão. Simples assim, não tem counter effect, é só isso mesmo, você paga 2, procura uma carta e bota na mão. Perfeita para procurar aquela mana que tá faltando, parte de algum combo, alguma resposta. E se eu falei que o Cyclonic Rift era a carta mais cara dessa lista, eu tava brincando, porque a carta mais cara realmente é o Demonic Tutor. Vou deixar o preço na tela aí para vocês darem uma olhada das 2 cartas. E pro vídeo de hoje é isso. Um vídeo um pouco diferente dos demais. Lembrando que sexta-feira sai deck tech novo, de decks por menos de 150. Dessa vez eu acho que vai ser por menos de R$100, pra ser sincero.
Espero que tenham gostado do vídeo. Não se esqueça de deixar seu like, comentário e compartilhar com seus amigos. E comente aí embaixo quais cartas faltaram na lista, que em breve faria parte 2, hein? Com as cartas que vocês falarem pra mim nos comentários. Fiquem com o Odin e até a próxima.